pastor Christian, passando aqui para deixar mais um recadinho de Deus ao seu coração. Olha só, o que diz a palavra de Deus, eu quero conversar um pouquinho aí sobre intimidade, sobre relacionamento a dois, sobre casamento. Olha só o que a palavra de Deus diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Porém digo isto como que por permissão e não por mandamento. Amados, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, está trazendo aqui uma orientação para os casados, né? A orientação dele é que aquele que é casado deve manter a sua vida íntima em dia, né? Não a mulher não pode defraudar o marido não pode defraudar a sua esposa, ou seja, não deve fazer greve de fome, abstinência íntima. Isso é um recado para casados, né? Aqueles que não são casados, a intimidade sexual antes do casamento, ela é chamada na Bíblia de fornicação. E fornicação é considerado pecado, né? Deus não aprova a intimidade sexual antes do casamento. Não tem o aval de Deus, não tem o consentimento de Deus. Agora, a partir do momento que há o casamento, há o matrimônio, a vontade de Deus é que isso aconteça realmente, não apenas para dar continuidade, né, à prole, mas também para que o relacionamento possa cumprir com o seu propósito, né? É uma das coisas que não pode realmente faltar no relacionamento a dois, a intimidade sexual do casal. E quando um dos cônjuges, tanto o homem ou a mulher, acaba deixando a desejar nesse quesito, isso acaba causando sérias consequências e até mesmo esfriamento no relacionamento, que pode gerar até mesmo ao divórcio, né? Por isso aqui o aconselhamento de Paulo: não deixe de ter intimidade sexual, você que é casado. Aqui ele dá uma dica, né? A não ser por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amados, eu já vi pastor pregar, se você tiver num período aí de 40 dias de jejum e tal, você precisa abster, né, da intimidade sexual e tal, afinal de contas você está se consagrando para Deus. Amados, sinceramente, eu não consigo concordar com isso. A recomendação da Bíblia é que você não pode defraudar um ao outro. Não pode ficar por um período muito longo, né? Eu não consigo imaginar você que é homem ficar um período muito grande, né, sem ter intimidade. Isso é muito perigoso mesmo. Se a sua esposa consente, né, como está escrito aqui, com consentimento mútuo, se a sua esposa consente, e a esposa de repente entra num período de jejum e ela quer que o marido então também tenha essa abstinência íntima, se o marido consente, pelo que está aqui, com consentimento mútuo, ok, tudo certo, há um consentimento. No entanto, a própria Bíblia vai dizer, né, por algum tempo, para aplicar a oração. E esse algum tempo, eu quero crer, né, com meus 50 aninhos,
que esse algum tempo não é algo tão demorado assim, né? Não deve ser muito demorado. Por quê? Porque há uma necessidade tanto do homem e da mulher, uma necessidade até fisiológica, para que essa intimidade aconteça com frequência. Se daqui a pouco não está tendo uma frequência, e há um período de tempo muito grande por causa dessa questão do jejum, do tempo de oração, isso é muito perigoso. Né? Por quê? Porque o homem pode ser tentado, a mulher pode ser tentada nesse período, e se há uma abstinência de longa data, isso pode se tornar perigoso. Né? A gente vê tantos testemunhos aí, jovens que já caíram em adultério, homens com mais idade que caíram em adultério, mulheres que caíram em adultério, e essa abstinência pode ser, sim, um estupim para que isso venha a acontecer. Então, torna a dizer, precisa haver um consentimento mútuo e, ao meu ver, não pode ser um período de tempo muito grande, né? Porque a incontinência íntima do casal pode gerar uma tentação aí. É claro, volta a tocar no assunto do jejum, né? Se a pessoa, claro, ela vai se retirar para um período de jejum e vai ficar separada de tudo e de todos, claro que aparentemente ela não tem chance de pecar, né? Porque ela vai estar isolada, vai estar separada para essa prática do jejum. Agora, amados, isso precisa ser realmente uma direção de Deus, né? Porque a palavra de Deus vai dizer, vamos ver se eu acho aqui o texto, do Evangelho de Marcos. Opa, saiu o Marcos aqui da minha Bíblia. Em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Ajuntaram-se os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldissesse seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. E aí Jesus, né, chamando outra vez a multidão, disse-lhes, né, ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas é o que sai dele que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui, amado, Jesus Cristo,
ele vai ensinar, né, que o que contamina o homem não é o que ele põe para dentro. Não é essa a principal contaminação, mas a principal contaminação é aquilo que sai da nossa boca, né? Da mesma boca não pode jorrar fonte de água doce e água amarga, né? Ou sai fonte de água doce ou sai outra fonte. Então o que contamina o homem realmente é o que sai da boca. No entanto, amados, Jesus aqui nessa passagem, ele está ensinando que muitas pessoas na época, muitos anciãos, por causa da lei, por causa da tradição da lei, muitas vezes cometiam pecados graves, como a desonra, né? A falta do corban, a falta da honra, né? Então, isso é pecado. Então, se eu, por causa de uma tradição religiosa, um jejum de 40 dias, né, eu acabo quebrando um princípio que é a intimidade com o meu cônjuge, né, eu estou desonrando o meu cônjuge. Então isso tem que haver um consentimento mesmo. E esse consentimento tem que ser muito claro, real, sincero, verdadeiro. Caso contrário, é brecha. Amém? Então eu quero deixar esse recadinho rápido aí para você estar meditando sobre essas palavras, tá bom? Beijo no coração, que a nossa religiosidade, né, não seja superior à nossa espiritualidade. Que a nossa espiritualidade, acompanhada de honra, acompanhada do Corban, possa ser superior a qualquer rito religioso. Valeu? Beijo no coração. Medite nisso.